Nessa semana, nós recomeçamos a leitura do Sefer Torá. A gente começa de novo com alegria, como se fosse a primeira vez, ler o Sefer Bereshit. E na Parashá Bereshit, a gente começa lendo sobre a criação do mundo. Cada dia Deus foi criando, foi dando ordem para o universo inteiro. Deus foi separando as águas de baixo, as águas de cima. Deus criou o firmamento, Deus fez as águas, Deus fez a terra firme, criou os animais e finalmente criou o ser humano, que é o auge de toda a criação. É interessante quando a gente lê os versículos que falam sobre a criação, tem um detalhe que chama atenção. Sempre quando Deus termina uma criação, está escrito, e viu Deus que era bom. Tem duas exceções na Torá que não aparece esse e viu Deus que era bom. No segundo dia da criação não aparece e também depois da criação do ser humano. No segundo dia da criação dá para entender. No segundo dia está escrito que Deus separou as águas de baixo e as águas de cima. Deus está ensinando para a gente, mesmo que foi uma separação que permitiu que a vida no mundo existisse, qualquer tipo de separação, qualquer coisa que separa, isso não é uma coisa boa. A gente tem que sempre se esforçar para juntar, para unir e não para separar. Então aqui Deus não escreveu e viu Deus que era bom. E também depois da criação do ser humano não está escrito e viu Deus que era bom. Então é interessante que quando Deus criou a maçã, está escrito e viu Deus que era bom. Quando Deus criou os insetos, está escrito. Quando Deus criou os elefantes, está escrito e viu Deus que era bom. Mas quando Deus criou o ser humano, não está escrito e viu Deus que era bom. Então qual é essa diferença? Por que o ser humano é uma exceção dentre toda a criação que está descrita na Torá? Então respondem os nossos sábios que quando a gente pega uma maçã, essa maçã ela já chegou no objetivo final dela. Quando eu pego um inseto, esse inseto já chegou na perfeição para o que ele foi criado. Então a gente não pode esperar de uma maçã mais do que ela seja uma maçã. Eu não posso esperar de uma formiga mais do que ela seja uma formiga. Então todo o universo já foi criado no seu estado de perfeição, no que é o seu objetivo. A única exceção em toda a criação é justamente o ser humano. O ser humano não foi criado perfeito, o ser humano foi criado com grande potencial de chegar na perfeição. Mas esse potencial tem que ser trabalhado, tem que ter muito esforço para o ser humano conseguir chegar realmente na perfeição. Conta uma história de uma criança chamada Shaya. Essa criança, ela tinha problemas motores muito graves, ela não podia fazer esportes, e um dia o pai está caminhando bem lentamente com o seu filho e eles veem um jogo de beisebol. E essa criança, ela tem vontade de participar. Então o pai foi perguntar para aquelas crianças, as crianças judias lá do bairro, se o filho podia participar. Ele tinha certeza que não iam deixar, dava para ver que era um jogo sério, que estão contando os pontos, mas para surpresa daquele pai, as crianças aceitaram. Então o Shaya entrou no jogo, ele ficou esperando o momento para rebater a bola. E o jogo começou a passar e o Shaya foi chamado, era a última bola do jogo. E o pai achou que não vão nem deixar ele, agora é uma jogada decisiva, que podia fazer um time ganhar ou outro time ganhar. Ele tinha certeza que não vão deixar justamente ele rebater, que ele não tinha nem coordenação motora para isso. Mas para surpresa dele, o Shaya entrou em campo, deram para ele o bastão e ajudaram ele, seguraram junto com ele, e o arremessador, que normalmente tenta dificultar a vida do rebatedor, ao contrário, dessa vez ele jogou bem devagarzinho na direção do Shaya, e o Shaya todo desajeitado conseguiu bater na bola e todo mundo gritou para ele, corre! E ele arregalou os olhos e saiu correndo para uma base, para outra. Podiam ter queimado ele, colocado ele para fora do jogo, mas cada vez jogavam a bola mais longe para dar tempo para ele correr todas as bases. E quando ele chegou na última base, todos os jogadores, os dois times, correram, abraçaram ele e carregaram ele como se ele fosse um grande campeão. Naquele dia,
aquelas crianças, elas receberam e viu Deus que era bom. Assim é o nosso trabalho nesse mundo. A gente nasce imperfeito. A mitzvah do Brit Milá é uma demonstração que a gente, da mesma maneira que no 8º dia, a gente precisa, entre aspas, fazer um conserto no nosso corpo através do Brit Milá. Então também espiritualmente a gente não nasce completo, a gente não nasce perfeito, diferente do resto da criação, que já atingiu seu objetivo. O ser humano tem que sempre batalhar, correr atrás. O ser humano tem um potencial que precisa ser preenchido. Então a gente precisa se esforçar para, se Deus quiser, com muito esforço, com objetivo, com a ajuda da Torá, a gente um dia conseguir receber e viu Deus que era bom. Shabbat Shalom.